Uma coisa que os esquerdistas gostam muito de propagar é que o governo do presidente Bolsonaro era envolvido com criminalidade, com bandidos, né? Aquela narrativa de Bolsonaro miliciano, a família de Bolsonaro de bandidos, aquela narrativa toda. Mas o fato é, contra o presidente Bolsonaro nada foi provado, contra a família, os filhos do presidente Bolsonaro, nada foi provado, só existem narrativas contra Bolsonaro. Mas vamos a fatos. Quem lembra da dama do tráfico que visitou o Ministério da Justiça em 2023? Vamos ler aqui uma matéria que está sendo amplamente divulgada, que ganha agora a atenção, né, visto que a mesma visitou o desgoverno Lula. Se por um lado vemos uma narrativa sendo levantada contra o governo do presidente Bolsonaro, os fatos mostram quem realmente é envolvido com criminalidade. Então vamos aqui. Justiça do Amazonas decreta prisão definitiva da dama do tráfico, que visitou o Ministério da Justiça em 2023. Luciane Barbosa Farias é casada com Clemilson dos Santos Farias, o tio Patinhas, chefe da facção Comando Vermelho, que está preso desde 2022. Decisão da Justiça foi publicada na quarta-feira, dia 29. A defesa de Luciane não se manifestou sobre o caso. Troque os nomes aqui e veja a mágica acontecer, né? Ela visitou o Ministério da Justiça em 2023, durante o desgoverno Lula. Agora coloque aqui na matéria se fosse no governo do presidente Bolsonaro. Você veria a mídia manipuladora trazendo matérias falando sobre isso, sobre a visita, né, sobre o fato do governo saber de quem se tratava e permitir a ida dela até o Ministério da Justiça. Iriam atacar Bolsonaro, a família dele, o governo do Bolsonaro. Iria ser todo aquele teatro. Mas como é no desgoverno Lula, né, o silêncio é ensurdecedor. Aqui a matéria deixa claro um ponto interessante. O Tribunal de Justiça do Amazonas decretou na quarta-feira, dia 29, a prisão definitiva de Luciane Barbosa Farias, conhecida como Dama do Tráfico. Casada com o chefe de uma facção criminosa, ela ficou conhecida após visitas ao Ministério da Justiça em 2023 e uma viagem a Brasília custeada pela pasta dos Direitos Humanos. Ou seja, além dela visitar o Ministério da Justiça em 2023, ela teve a passagem dela custeada, pagaram a passagem dela, o desgoverno Lula pagou a passagem dela para que ela pudesse ir até Brasília. Imagina se isso fosse no governo do presidente Bolsonaro. Imagina a narrativa alimentada pela esquerda. Imagina esses esquerdistas que pegam a narrativa sem saber nem o que está dizendo e saem replicando por aí. Olha o que estaria acontecendo agora. Mas como é no desgoverno Lula, eles ficam em silêncio, né? Eles tentam abafar um fato. Segue a matéria dizendo assim: o mandado de prisão foi assinado pela magistrada e relatora do caso, Rosália Guimarães Sarmento. O marido de Luciane é Clemilson dos Santos Farias, o tio Patinhas, chefe da facção criminosa Comando Vermelho, que está preso desde 2022. De acordo com a juíza, Luciane e Clemilson cometeram os crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e associação para o tráfico. O processo encontra-se transitado em julgado, ou seja, não é mais possível entrar com recurso em instâncias superiores da justiça para tentar reverter a decisão. O casal foi condenado a 10 anos de cadeia, 10 anos de prisão. Então, a narrativa contra o Bolsonaro é sempre a mesma, né? Miliciano, família de miliciano, envolvido com miliciano, aquela narrativa toda, mas nenhuma prova contra Bolsonaro existe, só existe a narrativa. Mas aqui está o fato: qual é o governo, chamo de desgoverno, que realmente acolhe e recebe criminosos, que é envolvido com criminosos? O fato está aqui. Foi o desgoverno Lula que recebeu em 2023, no Ministério da Justiça, a dama do tráfico. Isso foi amplamente divulgado. E ainda teve a passagem paga pela pasta dos Direitos Humanos. Isso agora no desgoverno Lula. Então, contra fatos não há argumento.
né? Mesmo tendo esses esquerdistas que não conseguem raciocinar, mesmo você apresentando um fato como esse, né, eles vão continuar na narrativa. Bolsonaro miliciano, Bolsonaro bandido. Aí você fala assim, mostre uma prova contra Bolsonaro. Você chama ele de bandido. Qual o crime que ele cometeu? Prova aí. Eles calam porque vivem de narrativa. Eles pegam uma narrativa que é liberada pela esquerda e simplesmente saem replicando essa narrativa como se fosse uma verdade absoluta. É isso que eles fazem, né? Porque eles não conseguem raciocinar por conta própria. Mas o fato está aqui para calar a narrativa. Se, por um lado, não existe provas contra Bolsonaro, somente narrativas, aqui, por outro, existe fatos, né, que mostram que o desgoverno Lula recebeu, né, com o tapete vermelho a dama do tráfico, que agora é condenada, né, não pode mais recorrer, que já chegou até a última instância, então não cabe mais recurso e ela terá que cumprir a pena que foi determinada, né? Isso cala a narrativa da esquerda, mais uma vez, né? Se por um lado acusam Bolsonaro ser envolvido com bandidos, por outro lado vemos quem de fato, qual é o desgoverno que sim acolhe bandidos de verdade. Deixe seu comentário, se inscreve no nosso canal, curta, comente, compartilhe o vídeo, pois assim estará ajudando o nosso canal a crescer. Vídeo novo todo domingo, às vezes posto antes também. E não deixe de ver a dica que deixei no primeiro comentário.